Disse que um sacramento é válido se este se efetuar. O sacramento da Eucaristia é válido se o pão e o vinho se converterem realmente no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que um sacramento seja válido, devem estar presentes a matéria, a forma, o ministro e a intenção. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, 1439, abre aspas. Todos estes sacramentos são feitos de 3 elementos, nomeadamente das coisas como matéria, das palavras como forma e da pessoa do ministro que confere o sacramento com a intenção de fazer o que a Igreja faz. Se um destes estiver em falta, o sacramento não é efetuado. Fecha aspas. O problema com a validez da nova missa está na forma, as palavras necessárias para consagrar o sacramento da Eucaristia. A forma necessária para a consagração do sacramento da Eucaristia no rito romano foi declarada pelo Papa Eugênio IV no Concílio de Florença. Abre aspas. A Santa Igreja Romana, fundada na autoridade e doutrina dos apóstolos Pedro e Paulo, na consagração do corpo, usa esta forma de palavras: isto é o meu corpo, e na do sangue: este é o cálice do meu sangue, do Novo e Eterno Testamento, mistério de fé que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fecha aspas. No decreto de Defetibus do Papa São Pio V, encontramos igualmente as mesmas palavras. Abre aspas. As palavras de consagração, que são a forma deste sacramento, são estas: isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue, do Novo e Eterno Testamento, mistério de fé que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Agora, se alguém remover ou alterar o que seja na forma da consagração do corpo e sangue, e nessa própria alteração das palavras, a nova formulação falhar em significar a mesma coisa, ele não consagrará o sacramento. Fecha aspas. Este ensinamento aparece no início de todos os missais de altar romanos, de 1570 a 1962. Podemos ver que as mesmas palavras mencionadas pelo Concílio de Florença são declaradas como necessárias pelo Papa São Pio V. É por isso que todas estas palavras de consagração aparecem em negrito nos missais de altar romanos tradicionais. E esta é a razão pela qual o missal romano instrui o sacerdote a suster o cálice até que tenham sido pronunciadas todas estas palavras. O ensinamento do Papa São Pio V afirma que se as palavras de consagração forem mudadas de forma a que o significado seja alterado, o sacerdote não consagrará o sacramento. Na nova missa, as palavras da consagração foram drasticamente mudadas e o significado foi alterado. Em primeiro lugar, na versão em latim original da nova missa, foram removidas as palavras Mysterium Fidei, que significa mistério de fé da fórmula da consagração. Isto causa uma grave dúvida, porque Mysterium Fidei é parte da fórmula no rito romano. Apesar de as palavras Mysterium Fidei não fazerem parte das fórmulas de consagração de alguns ritos orientais, essas foram declaradas como parte do rito romano e encontram-se também em alguns ritos orientais. O Papa Inocêncio III e o cânon da missa também nos dizem que as palavras Mysterium Fidei foram dadas pelo próprio Jesus Cristo. Papa Inocêncio III, cum Marte Tirca, 29 de novembro de 1202, em resposta a uma pergunta sobre a forma da Eucaristia e a inclusão do Mysterium Fidei. Abre aspas. Perguntas quem adicionou à forma das palavras que Cristo mesmo pronunciou quando transubstanciou o pão e o vinho em seu corpo e sangue. Aquilo no cânon da missa utilizado pela Igreja Universal que nunca se leu escrito por nenhum dos evangelistas. No cânon da missa, aparece aquela expressão Mysterium Fidei, interposta às suas palavras. De certo, muitas são as coisas que vemos omitidas pelos evangelistas, tanto das palavras como das ações do Senhor, que, como se lê, os apóstolos completaram com a palavra ou expressaram por ato. Logo cremos que a forma das palavras, tal como se encontram no cânon,
os apóstolos receberam de Cristo e deles receberam os seus sucessores. Fecha aspas. As palavras mistério de fé na consagração são uma clara referência à presença real de Cristo na Eucaristia. Estas palavras também foram eliminadas pelo herege Thomas Cranmer em seu livro de orações anglicano de 1549, porque elas fazem uma clara referência à presença real de Cristo na Eucaristia. Quando palavras são removidas de um rito, pelo fato de que o significado que elas expressam contradiz o sentido desejado do rito, causa-se uma dúvida. Poderíamos falar mais acerca deste assunto, mas devemos agora proceder ao golpe fatal, à validez da nova missa da seita do Vaticano II. Em quase todas as traduções vernaculares da nova missa no mundo, as palavras da consagração leem-se o seguinte: Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. As palavras por vós e por muitos, para a remissão dos pecados, foram alteradas para por vós e por todos, para a remissão dos pecados. A palavra muitos foi removida e substituída pela palavra todos. Esta mudança invalida absolutamente todas as novas missas da seita do Vaticano II. Em primeiro lugar, a palavra muitos foi utilizada por Jesus Cristo na instituição do sacramento da Eucaristia, como vemos em São Mateus 26, 28, abre aspas. Porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. Fecha aspas. As palavras utilizadas por Nosso Senhor, por muitos para a remissão de pecados, representam a eficácia do sangue que ele derramou. O sangue de Jesus é eficaz para a salvação de muitos e não para a salvação de todos os homens. Na explicação disto, o Catecismo do Concílio de Trento declara especificamente que Nosso Senhor não quis dizer todos e, portanto, não o disse. Catecismo do Concílio de Trento, sobre a forma da Eucaristia, página 282. Abre aspas. As palavras que se ajuntam por vós e por muitos foram tomadas parte de São Mateus, parte de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou seu sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto real que os homens dele oferem, não nos custa compreender que sua eficácia não estende a todos, mas só a muitos homens. Dizendo, pois, por vós, Nosso Senhor tinha em vista, quer as pessoas presentes, quer os eleitos dentre os judeus, como eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos, queria aludir aos outros eleitos, fossem eles judeus ou gentios. Houve, pois, muito acerto em não se dizer por todos, visto que o texto só alude aos frutos da paixão, e esta sortiu efeito salutar unicamente para os escolhidos. Fecha aspas. Como podemos ver, segundo o Catecismo do Concílio de Trento, as palavras por todos não foram utilizadas por Nosso Senhor, precisamente porque elas dariam um significado falso. Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado sobre a Santa Eucaristia, abre aspas. As palavras por vós e por muitos são utilizadas para distinguir a virtude do sangue de Cristo dos seus frutos, pois o sangue de nosso Salvador tem valor suficiente para salvar todos os homens, mas os seus frutos são aplicáveis apenas a um certo número e não a todos, e isto por culpa deles próprios. Fecha aspas. O uso de todos altera o sentido da forma da consagração. Ninguém, nem sequer um papa, pode alterar as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu especificamente para um sacramento da Igreja. Papa Pio XII, Sacramentum Ordinis, 30 de novembro de 1947, abre aspas,
a Igreja não tem poder algum sobre a substância dos sacramentos, isto é, sobre aquelas coisas que, como testemunham as fontes da revelação, o próprio Cristo Senhor instituiu para serem observadas num sinal sacramental. Fecha aspas. Uma vez que todos não significa o mesmo que muitos, o sacramento não se realiza na nova missa. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. A nova missa, que diz por vós e por todos para a remissão dos pecados, não significa o corpo místico de Cristo, visto que nem todos pertencem ao corpo místico de Nosso Senhor. Portanto, a nova missa não significa a graça que a Eucaristia produz. Portanto, ela não é válida. Portanto, um católico não pode frequentar a nova missa, pois irá cometer pecado mortal. Aqueles que insistem em ir a este serviço inválido cometem idolatria. Isto é sim, pois adoram um pedaço de pão. Jesus Cristo não está ali presente. A hóstia da Novus Ordo não é mais que um pedaço de pão. Não é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. A nova missa é, na verdade, pior que um ofício protestante. É uma abominação que falsifica as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica.